Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou Felipe, aqui do time de sucesso do cliente da Voltibras. E como a Maria falou, hoje eu vou conversar aqui um pouco com o Danilo para falar principalmente sobre o crescimento em faturamento, né? Então, entender um pouco do desafio da rentabilidade, que é uma coisa que muitas redes acabam enfrentando, né? Acho que é o principal desafio de muitas redes. A gente sabe que crescer em estações é algo visível, mas crescer o faturamento é o que realmente acaba mais importando para as redes no final do dia, né? Então, ter uma operação eficiente em faturamento e que cresça em faturamento também. E a GoElectric foi a primeira empresa a instalar um hub de recargas em rodovia no Brasil e desde então já expandiu para Cajamar, para São Bernardo, Louveira e diversas outras cidades. E eles têm como uma das próximas metas ali chegar a 200 eletropostos instalados no Brasil. É uma operação pioneira que hoje teve a estação com o maior faturamento de toda a nossa base de carregadores. Então, Danilo, se quiser apresentar um pouquinho, falar brevemente da GoElectric, fica à vontade. Boa tarde, Felipe. Obrigado pela participação. Um pouquinho da nossa empresa, nós iniciamos na parte de eletromobilidade em 2020, né, com uma criação de um portfólio de equipamentos, primeiramente atendendo na parte de instalação de infraestrutura para residências e condomínios. Naquele momento também começamos a atender demandas de empresas que já estavam entrando no processo de transição de suas frotas, instalando carregadores, comercializando projeto e comissionamento. E no conceito de Charge as a Service, ou seja, na criação de pontos de recarga de utilização pública contra um valor monetário, nós iniciamos ali em 2023 o nosso primeiro hub de recargas em rodovias, entendendo da necessidade de uma conexão entre grandes centros, entre, por exemplo, São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, uma das principais rodovias do Brasil, rodovia Anhanguera. E ali nós instalamos o que nós acreditávamos ser um modelo escalável futuro da necessidade de carregadores, ou seja, multiplicidade de conectores, com também uma variedade disponibilizando e democratizando a eletromobilidade para todos os usuários. Desde então, vamos crescendo na expansão de eletropostos, nesse conceito de multiplicidade, e aqui estamos. Legal. É muito bom entender um pouquinho dessa base do modelo de negócio de vocês, né? E com tudo isso que você falou ali de posicionar os carregadores entre grandes centros, em ter essa multiplicidade de conectores, né? Como é que vocês precificam a recarga, né? Para formar essa base do faturamento, o que vocês levam em conta na hora de precificar o quilowatt-hora, o desbloqueio, a ociosidade, tudo isso que compõe o custo de uma recarga na rede de vocês? Bom, Felipe, antes de chegarmos no conceito de precificação, é importante que cada CPO, que cada interlocutor desse mercado entenda os fatores predominantes da criação de um ponto de recarga de êxito, né? Nós temos algumas variáveis que nós entendemos que devem ser bem consideradas, bem analisadas antes de simplesmente adicionar um ponto de recarga e começar a operar, né? A primeira delas é o real estate, né? É o ponto onde se deseja instalar uma estação de recarga. E acreditamos que esse é um ponto bastante relevante em termos de faturamento, porque é o que acaba trazendo ali custos, né, da operação, e eles devem ser bastante avaliados para ver se realmente vale ou não vale a pena a implantação de um ponto de recarga em determinado local. Então, o primeiro ponto que nós avaliamos é o tipo de contratação desse espaço, né? Se esse é um espaço que terá um custo fixo, se terá um custo variável, e o quanto isso representa, em termos percentuais, no faturamento em questão. Muitas vezes nós encontramos diversos pontos que teoricamente são óptimos para a implantação de eletropostos, mas economicamente no tripé financeiro da operação ele acaba não encaixando. E obviamente nós temos esses binds, esses restraints de implantação e acabamos declinando mesmo que o ponto seja interessante a nível físico, né? Se o pilar econômico não faz sentido
após a implantação. Então, esse é o primeiro ponto que nós avaliamos. O segundo ponto é a disponibilidade energética, né? Como essa energia será ou será disponível nesse ponto de recarga, né? O fator custo energético é bastante importante na avaliação, e isso tem que ser levado em consideração a priori. É muito comum que, principalmente para os novos CPOs, venham as surpresas por não ter um conhecimento pleno do que realmente corresponde ao custo energético e o quanto aquilo interfere no faturamento. Então, é muito importante. E o quanto isso é necessário em termos de investimento para que você tenha uma energia que faça sentido, né? Não somente em termos de potência e disponibilidade energética, a capacidade de você instalar um eletroposto, mas também a característica econômica de tudo isso, né? E, obviamente, outros pontos que trazem aí vantagens no momento da implantação: espaço, fluxo de veículos, potencial de utilização, etc. Perfeito. E você falou de vários pontos ali, um que acaba chamando bastante atenção é essa parte do lado imobiliário de construir um hub, né? Então, realmente focar no ponto em si. E, com base nisso, o que tu diria que são os principais desafios que você enfrenta ali na hora de modelar esse ponto, né? Então, de escolher um ponto que nem você falou que, às vezes tem pontos que parecem ótimos, mas eles acabam não passando nesses critérios de avaliação. O que costumam ser os maiores desafios que você enfrenta na hora de escolher esse local ali para botar um novo hub? Veja bem, nós temos algumas variáveis com relação ao ponto em si, né? Nós temos, de um lado, nós temos a disponibilidade em termos de espaço, né? Muitas vezes nós temos um ponto ótimo, mas ele não tem um espaço adequado para a implantação de um hub de recargas, ou se não, o ponto até tem um espaço, mas a via de acesso a esse local não é óptima. Em termos de contratação, é muito importante o entendimento por parte do CPO e também, nós chamamos de terra-tenente, né? O responsável por aquele local, de uma contratação adequada em termos de custos, né, de exploração. Nós sempre tentamos compartilhar o risco envolvido na operação, né? Tentamos sempre fazer com que o real estate seja parte desse custo variável, para reduzir e mitigar o risco com relação à implantação. E temos uns limites, né, de acordo com a nossa experiência, já estamos explorando mais de 70 pontos de recarga em todo o estado de São Paulo e outros estados. Então, nós temos aí alguma experiência com relação aos mínimos e máximos que nós podemos absorver em termos de identificação de pontos. Então, os principais pontos é disponibilidade energética, vias de acesso, espaço adequado, localização que condiz com a nossa demanda e, principalmente, o contrato a ser assinado com relação à exploração desse ponto. Legal. E depois ali que vocês instalam um ponto, né? São várias coisas que são consideradas nesse momento de colocar um carregador, mas a gente sabe que muitas vezes pode ser que o ponto esteja muito bem localizado, mas não vai ser simplesmente colocar o carregador lá que ele vai ter uma demanda instantânea, por assim dizer, né? Então, o que vocês fazem para alavancar a receita, além da recarga em si, né? Então, trabalham com publicidade, buscam parcerias dentro das regiões que vocês estão trabalhando, alguma parceria B2B também, nesse caso? Vocês fazem alguma coisa além disso para potencializar mais a rentabilidade do ponto? Veja bem, Felipe, contando um pouco do histórico, né, quando nós fizemos o nosso primeiro eletroposto em Santa Rita, continua sendo um dos maiores eletropostos, se não o maior eletroposto em estrada, hoje no Brasil. Nós não tínhamos muita experiência, nós decidimos por implantar um eletroposto do futuro. São 10 pontos de carregamento de corrente contínua, uma estrada de fluxo onde não havia tantos veículos ainda circulando, estamos falando de 2022, 2023. E ali, obviamente, a decisão tomada foi simplesmente de destacarmos uma bandeira ali, iniciarmos uma operação, né? E nesse momento, que é um momento muito comum, principalmente para os novos integrantes, aí, os novos
exploradores da atividade, como CPO ou o que for, costuma fazer, né? Então, aquele momento, ao invés, por exemplo, da GoElectric se posicionar em uma grande feira, mostrar a sua capacidade de entrega com relação à criação de eletropostos, nós decidimos investir pesado nesse grande eletroposto e com uma visão do que nós acreditamos que é o eletroposto do futuro. Qual é a demanda real de um ponto de recarga futura, seja ela em estrada ou seja ela em cidades, né, em centros urbanos. Então, ali, basicamente, nós identificamos o que nós tínhamos que fazer dali para frente, criamos um modelo que nós queríamos seguir e implantamos, né, sem nenhum tipo de certeza ou informação de que realmente aquilo ia trazer ou não ia trazer um determinado resultado. Só que o modelo em si, no meu ponto de vista, é um modelo que é o que realmente acaba te levando a algo mais além, né? Você identificar o que você realmente quer ser em termos de infraestrutura de recarga, acredito que seja mais interessante do que pensar no raciocínio de apenas um ponto de recarga ser rentável ou não ser rentável, né? Eu sempre digo que nesse segmento, uma andorinha não faz verão, né? Aqueles CPOs que acreditam que com um ponto de recarga consegue gerar uma progressão geométrica, né? E sem uma planificação de investimento e expansão, com a velocidade desse mercado, com a velocidade que está ocorrendo na eletrificação dos veículos, dificilmente, sem esse planejamento econômico e realmente capacidade de investimento futura, terá um espaço interessante, né? Então, basicamente, nós identificamos o que nós queríamos ser, como que nós queríamos montar os nossos eletropostos e, obviamente, cada modelo de negócio acaba atraindo determinados tipos de demandantes. No nosso caso, a partir daquele momento, nós acabamos, foi o primeiro caso sem um estudo de futuro em termos de demanda, mas a partir daquele momento nós acabamos absorvendo uma característica de demandante que nos levou à criação de novos eletropostos. E aí nós começamos a trabalhar na criação de pontos mais focado em uma demanda controlada, né, do tipo de segmentação que nós queríamos atuar, do que não meramente numa capilarização de pontos, pensando em outros elementos, né? Então, hoje, a GoElectric, a partir daquele primeiro ponto, só cria eletropostos focados em uma demanda controlada. Perfeito. E até falando dessa parte da demanda, né, de encontrar quem que é o demandante dessa recarga, vejo ele de vez em quando compartilhando, fazendo esses posts com veículos pesados, né, caminhões parando para carregar nos hubs. O quanto tu acha que isso influencia nessa rentabilidade da rede, né? Então, claro, vocês estão posicionados em regiões de fortes centros logísticos, né? Mas você diria que essa parte de frotas é uma coisa que foi uma virada de chave ali na rentabilidade da rede de vocês? Com certeza. Hoje, você tem aí linhas de demandantes que vai te trazer uma rentabilidade. Muitas redes acabam focando no volume de recargas, trabalhando com uma rentabilidade menor e focado mais no volume. Outras focam mais numa prestação de serviço mais customizada junto a determinadas empresas ou determinados focos de demandantes. Nós, a partir do momento que nós apresentamos ao mercado que somos capazes de entregar infraestrutura robusta, nós acabamos atraindo uma determinada característica de demandante que fez um sentido para nós maior, mesmo com investimento mais robusto, houve um retorno mais interessante com relação à fidelização, a fluxo, a serviço prestado, mais focado ao frotista em si. Isso não quer dizer que não atuamos também com outros tipos de demandantes, mas nossa característica, o nosso modelo de negócio acabou nos levando à consolidação com empresas logísticas. Um carregador de 30 kW, um de 60 kW, jamais atrairá uma empresa logística,
empresa logística ela solicita um pouquinho mais, ela solicita um serviço muito mais customizado, uma multiplicidade de conexão, pontos estratégicos, focado realmente ao local onde essa frota deseja carregar. Então existe uma comunicação muito mais estreita junto a esse demandante do que meramente a capilarização às cegas aí de N pontos de recargas. Legal. E uma coisa que a gente vê muito no mercado hoje, né, principalmente com a entrada de muitos players, então um grande volume de novas redes querendo instalar pontos, é muito essa briga de preço, né? Então, muita gente colocando preços muito baixos, margens muito agressivas ou margens nulas praticamente, para conseguir atrair mais motoristas para a rede. E como é que vocês, de todas essas variáveis ali que você falou que vocês consideram no momento de trabalhar, o que tu diria que é o mais importante para conseguirem se manter estáveis em meio a essa briga de preço meio agressiva que costuma ter em alguns momentos? Veja bem, em todos os segmentos haverá sempre alguém que será mais barato do que você, né? Nos postos de combustíveis isso já sempre ocorreu, e na recarga não será diferente. Isso depende muito de diversas variáveis, né? Muitas vezes você tem uma vantagem competitiva, principalmente do valor do quilowatt, do tipo de contratação do real estate que você tem, das características de investimento que você executou, e você acaba tendo ali algumas vantagens com relação à precificação do quilowatt-hora. Honestamente, a GoElectric ela não é muito favorável na redução de custos em contrapartida de um volume, de uma demanda. Nós acreditamos que a prestação de serviço bem feito, uma redução de uptime de estações é muito mais interessante para a nossa tipologia de cliente, que nós estamos focados, do que meramente entregar um quilowatt-hora mais barato. Vale dizer também que estações de recarga são equipamentos, e equipamentos têm vida útil, nós temos vida útil, tudo tem vida útil. A partir do momento que você gera, quanto mais volume você gera de recarga, mais próximo a essa vida útil você terá com relação aos seus equipamentos. E aí nós estamos falando de CAPEX, nós estamos falando de custo de manutenção, nós estamos falando de reposição, etc. Então, não julgando, mas cabe a cada empresa entender o que realmente se deseja. Ao final, a rentabilidade ela é a última linha, né? Muita gente confunde receita bruta com net income, né? Então, é muito importante você saber realmente aonde você deseja chegar e se isso vai te levar, basicamente, a uma capilarização, a um crescimento da sua rede, né? Em resumo, estamos mais focados na parte do serviço, na prestação de serviço e uma customização da necessidade dos nossos clientes do que meramente trazer milhares de pessoas para carregar em nossos eletropostos para, no final do dia, fazer contas aqui para ver se chega ou não chega. Perfeito. Eu acho que é muito importante isso que tu falou, principalmente de saber em que ponto que a tua operação consegue parar de pé, porque, que nem tu falou, os equipamentos eles têm vida útil, eles vão sendo desgastados, e muitas vezes trabalhar com uma margem agressiva te deixa com pouca flexibilidade para trabalhar, para corrigir problemas quando eles vierem a ocorrer, né? Então, acho que é um ponto muito, muito chave isso que tu falou, de olhar realmente para esse ponto de sustentação da rede. E eu achei interessante que você falou ali que vocês não são favoráveis a entrar em uma briga de preço, a ficar trabalhando com valores muito baixos para chamar motoristas, né? E olhando para esse público um pouco mais B2C, né? Fora das frotas, hoje é um público que vocês fazem ativações para chamar mais gente para a rede, ou é algo um pouco mais orgânico, digamos assim, com base na localização que vocês estão instalados, que acaba chamando esses novos motoristas para conhecer a GoElectric e para recarregar com vocês? Veja bem, eu acredito que o usuário de veículo elétrico, eu como usuário de veículo elétrico, a primeira demanda vem
com relação aonde o usuário realmente deseja carregar ou precisa carregar, né? Então, a localização do eletroposto realmente é um dos principais fatores de decisão por parte do usuário desse carregamento, né? A força do sistema, né? Do sistema de busca, de encontrar esse eletroposto, da própria rede, isso também traz aí uma atratividade com relação à utilização desse eletroposto. Nosso ponto de vista, como nós sempre atuamos com estações o mais robusta possíveis, né, nós entendemos que nós temos aí uma atratividade maior quando nós podemos prestar um serviço com um carregador, por exemplo, de 120 kW para cima, ao invés de estarmos ali trabalhando com um custo mais baixo, entregar uma potência de, sei, 30, 40 kW por recarga, onde o usuário já tem um tempo maior de espera ou tem um tempo maior de recarga, e ele acaba estando disposto a pagar um preço maior para ter uma recarga mais eficiente, mais rápida. Então, nós tentamos trabalhar em uma característica mais qualitativa do que uma característica de preço, né? Então, eu acredito que é uma estratégia, não é a única, mas é uma estratégia que, para nós, tem um sentido. A multiplicidade de conexões, do nosso ponto de vista, é sine qua non. Não visualizo, hoje talvez alguns pontos, mas num futuro próximo, não visualizo estações de recarga com apenas um carregador. Então, tentamos fazer certo pela primeira vez, de não iniciar um sistema e depois ir implementando, aumentando. Isso gera sobrecusto de investimento, CAPEX elevado, etc., rearranjo elétrico, etc. Então, são características que nos dão uma certa diferenciação, talvez, junto aos clientes que nos buscam. Legal, e até você falou dessa parte de o foco qualitativo acaba se relacionando bastante com aquilo que você falou antes da fidelização também, né? E na hora que vocês vão crescer a rede, né? Então, quando vocês estão buscando novos locais para instalar, existe alguma lógica de priorização? Porque a gente sabe que a demanda está alta por instalação, imagino que cheguem muitos locais querendo instalar. Como é que vocês priorizam, né? Então, vocês usam alguma lógica? Então, às vezes, usando essa base já fidelizada que vocês têm, entendendo onde que eles têm uma demanda maior para priorizar? Ou vocês usam, fazem mais com alguma outra lógica para priorizar essas instalações? Os veículos serão elétricos, haverá pontos de recarga em todos os cantos, uma questão de tempo. Obviamente, a maior porcentagem das recargas serão feitas dentro das residências. As vias de conexão entre grandes centros serão eletrificadas e teremos aí, no campo B2B, a necessidade contínua de mais e mais empresas carregando seus veículos fora do que nós chamamos de e-depot, ou seja, fora de suas bases de carregamento. Então, nós temos foco com relação a atender esse tipo de cliente e aí sempre trabalhando em conjunto a esses demandantes, entendendo qual que é a demanda. Essa é uma das principais fontes de priorização. Mas também estamos criando eletropostos onde nós entendemos que hoje já existe uma demanda crescente e deficitária em termos de carregamento, né? Ao final do dia, um eletroposto ele é capaz de atender a todos, né? O que nós temos que entender é o que nós temos que fazer para que isso ocorra. Legal. E um desafio que às vezes acabam tendo é que a rede vai crescendo, mas os custos também acabam por crescer, né? E como que vocês fazem hoje para controlar esses custos operacionais, ali, manter as margens, evitar que tenha algum descontrole dessa parte de custos, principalmente enquanto o ponto está nesse período de rampagem, né? Então,
resumindo ali, como é que vocês fazem para controlar esses custos operacionais com o crescimento da rede? Nós tentamos fazer, projetar, né, dentro de um projeto de um eletroposto, nós tentamos fazer em termos de um escandalho de custos que todos sejam variáveis. A partir do momento que você tem um planeamento de custos variáveis, tentando reduzir ao máximo custos fixos, você consegue manter uma rentabilidade. Ainda falando de crescimento, né? A partir de que momento você vê que faz sentido buscar investimento externo, né? Então, seja ali o co-investimento em ponto, seja levantar rodadas de investimento, né? E até que ponto faz sentido focar em trabalhar com capital próprio para levantar a rede? Felipe, 2 mais 2 é 4 para todo mundo. A partir do momento que você capta, né, você absorve capital externo para a execução de um projeto como esse, você tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você mitiga o risco, né, e acaba tracionando ali o volume que, porventura, você deseja almejar. A desvantagem é que você vende a alma para o capeta. Você deixa de ser um proprietário de uma rede de recarga e acaba sendo um funcionário daquela rede, porque você já não é mais o proprietário dessas estações de recarga, você tem contas a prestar. São estratégias diferentes. Eu acredito que todas as redes de recarga mundo afora, em um determinado momento, elas alavancam em termos de financiamento externo, mas aquele CPO que tem uma estação, 2 estações de recarga, e já cria uma SPE, buscando pessoas interessadas para expandir rede, acredito que no final do dia você acaba tendo ali muito mais dificuldade de ter o retorno de investimento real do que você deseja, do que o teu resultado em concreto. Então, sim, eu acredito que a captação externa ela é interessante, mas a partir de um determinado momento. Eu acredito que poucas as redes hoje no Brasil estão em um momento de captação. Não acredito num momento já para que isso ocorra, né? Lá fora existem algumas empresas com milhares de estações onde houve, né, rodadas de captação, mas para os CPOs, principalmente a parte de CPOs privados, você entrar já na captação de recursos e fatiar esse bolo que ainda está em processo de criação, eu acho um pouco complicado, né? É muito fácil você convencer alguém que esse negócio é rentável até o dia que ele deixa de ser. Porque existem variáveis que não muito bem calculadas, você não consegue chegar nos resultados desejados. Não existe ninguém que é capaz de dizer o quanto um ponto de recarga vai faturar. Não existe essa forma. Existem milhares de variáveis que faz com que um ponto de recarga dê certo ou não dê certo, gere um volume ou gere outro. Então, o retorno de investimento ele é muito diverso, e o que te traz ali uma certa tranquilidade é a multiplicidade desses pontos. O motivo pelo qual eu sempre falo, né, uma adonia não faz verão. Então, a mitigação de risco com relação a isso é uma multiplicidade, expandir ao máximo, mas também com o pé no chão. Não adianta a gente ter um liability maior do que um asset, né? Porque senão o nosso owner equity ele acaba sendo deficitário, e aí você tem um patrimônio líquido negativo, e se você morrer, alguém terá que pagar a sua dívida. Então, assim, pé no chão, tentar crescer ao máximo, mas com capital próprio, principalmente nesse início. Legal. E nesse sentido ainda, do que tu veio falando ali de ter o retorno, de buscar esse crescimento um pouco mais sustentável, né? O que tu diria que é o que
tu mais vê que diferencia uma rede que fatura bem de uma rede que cresce em número de estações, mas não cresce em lucro? Veja bem, não tenho conhecimento da rentabilidade de redes, conheço a minha, e posso falar pela nossa, né, da GoElectric. Nós estamos trabalhando com um modelo de negócio que nós entendemos que é o modelo de negócio para o tipo de clientela que nós queremos almejar, e esse nosso modelo é o que seguimos aplicando o mesmo modelo, né, com a mesma análise qualitativa de resposta ao usuário, de atendimento ao demandante, mais do que a multiplicação desses pontos de recarga e diversificando o modelo de acordo, remando de acordo com a maré. A gente acredita que cada empresa tem que ter vamos dizer, uma identidade, né, para que num momento determinado ela faça sentido em um todo, ao invés de estar trabalhando em diversas frentes, com diversas estratégias. Perfeito. E olhando para todo esse processo de crescimento que vocês passaram, teve alguma estratégia que vocês aplicaram no meio do caminho, ou até mais no início, né, que parecia boa no papel, né? Então era uma ideia ali que realmente parecia que ia dar bastante resultado, mas quando foi implantada, ela não funcionou como esperado? É normal. Nessa vida de criação de eletropostos, você sempre vai ter uma expectativa de um determinado projeto que muitas vezes não te traz aquilo que você almeja. Mas, como informado anteriormente, Felipe, o mais importante é como você modela esse projeto e como você avaliar o que nós chamamos de worst case cenário, best case cenário, né? E se isso acontecer, qual será o resultado? E se aquilo acontecer, o que nós faremos? O que você não pode fazer é simplesmente colocar um eletroposto em funcionamento sem ter essa análise de que tudo vai dar errado. Então, o fato de nós, por exemplo, termos em nossos contratos, em nossas operações, o máximo de custo variável possível, isso nos traz uma certa tranquilidade. Então, um pouquinho de conhecimento contábil é muito importante nesse momento, quando nós falamos de faturamento, quando nós falamos de rentabilidade, quando nós falamos de resultado. E aí, no final do dia, o que nos traz uma certa tranquilidade é a média. Mesmo que você, porventura, faça projetos que não te dão o resultado esperado, você consegue, numa média, ter um resultado satisfatório. Obviamente que nesses projetos te traz um learning curve, te traz um conhecimento que vai fazer com que você faça pequenas adaptações e melhorias para os próximos projetos. Perfeito. Aqui, encaminhando um pouco mais para essa parte de finalização, antes da gente ir para as perguntas ali que o pessoal tem mandado no chat, vocês começaram a rede conosco, continuam conosco, né, utilizando o nosso back-end até hoje. O que tu diria como que a Voltbras contribuiu para que esse resultado de faturamento que vocês têm hoje fosse possível? Vamos lá, no momento e aí eu piso um pouco no tomate, perco a venda, mas nunca a razão. Meu pai já me dizia. No momento que nós iniciamos o processo de criação nessa linha de Charge as a Service, nós tínhamos que ter ali um parceiro tecnológico no conceito de software, no conceito de back-end, de MSP. E naquele momento havia algumas empresas disponíveis oferecendo o serviço de back-end, mas o que nos fez mais sentido naquele momento é que nós, com a inquietude de ser realmente um CPO no mercado, com a criação e identificação de marca, né, GoElectric, nós tínhamos que ter um parceiro que, primeiramente, não fazia nenhum tipo de concorrência direta com relação ao que nós estamos dispostos a fazer.
né? No caso, a Voltibras sempre deixou clara, desde o primeiro momento, que ela desejava ser o que ela é, um back-end prestando serviço tecnológico, de tecnologia, junto aos CPOs. A partir do momento que nós como empresa, tínhamos essa inquietude de ser CPOs, não fazia nenhum sentido eu utilizar um back-end que fazia exatamente a mesma coisa que eu, né? Então, esse foi um dos pontos importantes a ser analisado naquele momento. O segundo tema é que a possibilidade que a Voltibras nos dava naquele momento de você criar sua própria identidade, ter o seu próprio white label, fazia muito mais sentido para nós num projeto de expansão, né, Go Electric, do que simplesmente utilizar um aplicativo, por mais sofisticado, por mais evoluído que ele esteja, trazendo uma marca, né, de um back-end, de um MSP que não fosse a nossa. Mesmo porque, quando você vai na casa de papai, papai é o dono da casa e o sobrenome do papai tem que estar estampado na frente dessa casa. Não tem sentido em absoluto, né, o proprietário da tecnologia, no nosso ponto de vista, obviamente, o proprietário da tecnologia de gestão de um ponto de recarga ser o considerado ponto de recarga. Então, isso nos dá, desde aquele primeiro momento, nos dá tranquilidade. Quando eu faço um investimento em um eletroposto, o usuário está utilizando uma estação de recarga Go Electric, né? E se eu tenho uma inquietude de expansão da minha rede, não faz nenhum sentido que, embora o ponto seja meu, eu tenha ali uma identificação de alguém que não seja a própria Go Electric. Então, são pontos que nós entendemos naquele momento, que era importante, e seguimos até então. Nós iniciamos com a Voltibras desde os seus princípios, o aplicativo não era dos melhores, a gente estava em processo de evolução, nós éramos também muito pequenos, foi o início da monetização dos pontos de recarga no Brasil, né? Então houve muitas fricções, mas com muito trabalho de todas as partes, aí nós conseguimos evoluir o aplicativo, o processo de back-end, MSP, e também a qualidade do serviço prestado nos eletropostos. Estamos em evolução constante aí. Perfeito. E como última pergunta minha aqui, se fosse para sintetizar tudo que a gente conversou aqui, né? O que seria o conselho mais honesto que vocês dariam para uma rede em um estágio inicial que quer ser uma rede consolidada, uma rede que tenha uma boa, um bom faturamento e que seja uma rede sustentável? Se você tiver 300 mil reais no banco, deixa no CDI mais um. Se você não visualiza uma forma consolidada de expansão e capacidade para desenvolvimento de criação de eletropostos, não tem uma empresa estruturada a nível técnico, a nível de engenharia, de projetos, de comissionamento, o mais verticalizado possível, deixa no CDI mais um. Se você não tem capital para investimento de médio e longo prazo, deixa no CDI mais um. E se você realmente, depois de tudo isso, acredita que deve seguir adiante, siga adiante. É um mercado que não é fácil, existe um processo de comodização bastante agressivo acontecendo. Não será tão simples você expandir uma rede de recargas, por mais estratégico que você seja, pelo que eu chamo de barreira de entrada. Existe uma barreira de entrada muito pequena com relação à implantação de eletropostos, e no final do dia, o que fará com que uma rede de recarga sobreviva é um modelo de negócio pensado a médio e longo prazo. Perfeito, muito obrigado. A gente tem algumas perguntas que mandaram ali no chat, vamos aproveitar para abrir aqui uns minutinhos ali para as perguntas, até se mais alguém que está assistindo quiser mandar alguma coisa, fique à vontade. Mas a primeira pergunta ali é do Marcos,
que ele perguntou se hoje, qual que é o número de vagas e potência dos carregadores que você considera ideal para implantar um hub de recarga. Depende, não existe um número ideal. A pergunta inicial que nós geralmente... Nós recebemos leads diários de pessoas que desejam instalar pontos de recarga de diversos universos. E sempre a primeira pergunta que nós temos ali é qual a disponibilidade energética e qual que é o espaço que nós temos. Então, tudo inicia-se com a disponibilidade energética que nós temos. E se faz sentido, de acordo com essa disponibilidade energética, instalarmos carregadores ou não, ou se é necessário ampliar essa disponibilidade energética e quanto isso custa, e se faz sentido economicamente a execução de um projeto como esse. Então, é muito difícil a gente saber, né? Estamos falando de redes em rodovias, estamos falando de redes em centros urbanos, diversas variáveis que vai te levar a número de vagas diferentes, potência de carregadores diferentes. O que nós geralmente acostumamos fazer é trabalhar com carregadores com a maior potência disponível. Esse é um processo tecnológico que evolui muito rápido. Há 4 anos atrás, você tinha um carro que carregava 30, 40 kW. Hoje, uma estação de recarga de 120 kW te deixa a desejar. A velocidade de carregamento dos veículos sobe a cada dia. Então, imagina aquele CPO que colocou um carregadorzinho ali de 50 kW com 3 conectores lá atrás. Nas rodovias, esses carregadores já são obsoletos, né? Não tem sentido em absoluto. Então, é muito importante que você tenha essa visão de quanto tempo esse carregador vai precisar funcionar para que você tenha esse retorno de investimento e o quanto ele realmente vai ser atrativo para essa evolução tecnológica que nós estamos encontrando. Então, nossa visão de carregadores é o maior possível e vagas também. Mas isso também encarece o investimento em CAPEX e muitas vezes inviabiliza de acordo a determinados locais. Depende. Perfeito. A outra pergunta que a gente tem ali é do JBP Mesquita, e ele perguntou qual que é o valor de implantação de um eletroposto de 150 kW com 2 pontos de recarga. Existe uma perda energética em carregadores maiores. Quanto maior o carregador, maior a perda de transferência, principalmente quando trabalhamos com transformadores. Eu, hoje, coloco isso em consideração. Um carregador de 150 kW tem que ter uma utilização específica para implantação. A nível comercial, de rua, trabalharia com carregadores menores, até 120. Eu acredito que custo de implantação depende muito das características do projeto em si, distanciamento entre fonte de alimentação energética até o ponto de recarga, necessidade ou não de autotrafo, etc. Mas diria aí em torno de 250, 300 mil reais é possível instalar um carregador de 150 kW funcionando. Boa. Uma outra pergunta que a gente recebeu foi do Justo Guimarães, que ele fez 2 perguntas juntas, na verdade, né? Primeiro, qual a média de preço por quilowatt-hora que vocês estão aplicando nos seus pontos de recarga hoje? E qual a política que vocês usam para combater a concorrência que vem praticando preço baixo? 90% dos nossos eletropostos são de propriedade, 10% são eletropostos que nós criamos e são de propriedade dos nossos parceiros. Nesses 10%, a política de preço, quem estipula são os nossos parceiros, nós não intervenimos. Nos nossos eletropostos, os nossos custos de quilowatt-hora é 2,50 para cima. Custo do quilowatt-hora aplicado vai depender muito do preço, dos custos variáveis que você tem em cada ponto. Então não existe um valor específico de reais por quilowatt-hora.
sem pensar no quanto custa essa operação para você. Se você é capaz de entregar um quilowatt-hora mais barato, porque você tem uma energia mais econômica, ou você tem um contrato locatício mais atrativo, você pode trabalhar. O importante é a última linha. Então, é importante você entender o que é bom para a tua operação, mais do que focar pura e meramente na concorrência. Você sempre vai ter alguém vendendo almoço para pagar janta, em todos os segmentos. Nós tentamos não focar muito nesse aspecto, mesmo porque a demanda, acreditamos que a demanda, hoje e nos próximos anos, talvez na próxima década, ela vai sempre ser maior do que a oferta. Então, no nosso ponto de vista, é mais importante nós entendermos a nossa cozinha do que tentar entender a cozinha dos outros. Perfeito. Uma outra pergunta que a gente recebeu foi da Fernanda, que ela perguntou se teve algum momento da operação de vocês que foi marcante nos últimos tempos ali, algo que se recorde. Acho que você está sem som, Danilo. Qual que foi a última fala aí que eu não percebi? Ah, tá. A última fala foi a pergunta da Fernanda ali, que ela perguntou se teve algum momento que foi marcante para a Go Electric nesses últimos tempos. Sim, o dia que nós inauguramos o nosso primeiro eletroposto, o maior eletroposto em estradas do Brasil naquele momento, não sei se continua sendo, acredito que sim. Tem um último feito nosso, em parceria também com a Votibras, no desenvolvimento do sistema de cobrança por máquina de cartão de crédito, não solicitando mais a necessidade da utilização do aplicativo, a implantação da nossa nova gama de carregadores, possibilitando o plug and charge, a tecnologia mais avançada, ou seja, uma série de coisas aí que nós vamos fazendo. A primeira rota de veículos pesados em estrada, fora da utilização de e-depot, né, de bases de carregamento próprias dos logísticos ou embarcadores, ou seja, a criação da primeira frota de 49 toneladas entre Caçapava e São Bernardo, carregando 24/7 caminhões sem passar por base, ou seja, uma série de feitos aí que nós acreditamos serem bastante marcantes na nossa trajetória. Legal, com certeza são mesmo. Temos mais duas perguntas ali que a gente recebeu. A primeira delas é qual que é a potência ideal para um carregador em grandes centros? Imagino que ali grande centro... Deu uma cortada. Bom, como eu mencionei anteriormente, a potência quanto maior, melhor. Nós gostamos de trabalhar com carregadores de 120 kW, muitas vezes não é possível, mas mais do que a potência do carregador, nós acreditamos na multiplicidade de conectores, ou seja, mais do que uma estação de recarga. Perfeito. E, por fim, também recebemos a pergunta ali perguntando de qual que é o payback que vocês trabalham nos seus eletropostos hoje. Difere. Nós temos eletropostos que já nos deu um payback de 6 meses e temos eletropostos que nos darão um payback de 30 anos. Isso difere muito. Uma andorinha não faz verão. Não existe um número que você pode cravar para uma estação de recarga. Quem vender esse curso para você, provavelmente não tem investido do seu próprio bolso uma estação de recarga no segmento. Boa, perfeito. Fechamos ali as perguntas que a gente tinha no chat. Queria te agradecer muito por essa hora, Danilo. Foi muito legal entender um pouquinho melhor da rede de vocês, entender um pouquinho melhor do que vocês consideram ali na implantação dos pontos, no crescimento do faturamento de vocês. Não sei se tens alguma coisa que queria falar para finalizar, porque do nosso lado aqui também encerramos.
Não, agradecer pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho dos conhecimentos. Não existe verdade verdadeira, cada um tem a sua. Nós iniciamos esse mercado onde havia muito poucas pessoas que se propuseram a desenvolver pontos de carregamento. Essa é uma oportunidade bastante interessante para aqueles que estão iniciando. Parabenizo a Voltibras por esse tipo de comunicação, de trazer junto aos interessados essa informação que ajuda a qualquer um, seja empresas já experientes, seja empresas que estão iniciando, ou seja, alguém que quer ser alguém nesse segmento, porque é nobre, é gratuito, é do bem, e isso traz mais uma vez aí a explicação de que a Voltibras e os seus parceiros faz mais sentido do que outras que não estão dispostas a contribuir nessa tipologia de comunicação. Parabéns aí, Felipe, a toda a equipe da Voltibras, e me coloco à disposição quando precisarem para compartilhar. Não Perfeito, ensinando, muito obrigado. mas compartilhando aí um pouquinho que nós fazemos. Perfeito, muito obrigado, Danilo, obrigado quem assistiu também. Daqui a pouco a Maria já volta aqui também para dar sequência nas nossas próximas pautas do Congresso, e esperamos que continuem acompanhando aí no restante do dia de hoje e de amanhã também.